se calhar eu sou outro Calixto Eloy, que deixei da terra de Miranda até à Moirama com uma firme convicção de alegrar ou dar corpo à pretensão do sábio Leite Vasconcelos, que já desde 1882 ele clamava uma lei. Padre Mourinho, doutor Mourinho, homem da Academia de História, não que uma lei fosse a salvação só de per si da língua mirandesa, mas era um marco importante. E eu senti isso. E, como aqui foi dito, como o cidadão que falou da tribuna, não foi fácil chegar a essa tribuna. Porque o primeiro desafio que aqui chegou foi: desiste da ideia. E isso é impossível. Isso é inconstitucional, aliás. Porque a nossa amada e querida Constituição certamente teria uma norma que a língua neste Estado era o português. E nada mais. E quando se vasculhou a dita Constituição, um grande obreiro e colega de Coimbra, ou toda aquela grande revisão, e lhe disse: então qual é que é a língua oficial no nosso reino? Estás a brincar? E não havia norma que ela se referisse. Isso permitiu que a gente abalançasse imediatamente com esta tarefa. E nesse cantinho aí, que perguntei já aqui a uma funcionária, a Maria José, que ainda me lembro, a disposição das mesas estava aí. E aí levaram dias e dias e meses preparando a fundamentação. Sim, a mesa estava aí. Dias sou eu. De novo. Sim. E aí preparamos toda a fundamentação, preparamos o líder parlamentar, na altura o Francisco de Assis, luz verde, e lá fomos. E a lei, que demorou 9 meses, essa gestação, saiu bem. E saiu depois de muita negociação, com cedências, por unanimidade. E a partir daí eu apercebi-me no dia da aprovação em que havia umas carreiras de Miranda do Douro que invadiam as tribunas ordeiramente. No final da aprovação, eu vi homens e mulheres de idades avançadas que choravam. Coisa esquisita e rara. E porque há pessoas que provavelmente tenham apenas sonhado na vida e se tenham expressado na vida e compreendido em língua mirandesa. E se calhar alguns, como nenhum português o fez, porque se nós temos os tempos de ontem e anteontem, nós até temos onte, trasdonte e trasdontonte. E, portanto, a sensação que eu fiquei é que era um passo conseguido de um grande orgulho de um povo que se respeitava, que falava há 8 séculos, e como Alfredo dizia assim, Dom Afonso Henriques, é um estudo científico publicado, Amadeu Ferreira e Carlos Ferreira, que falou o mirandês, porque falava o velho leonês do século XVI, na corte, em Leão, língua oficial, brincava com os seus primos, Afonso VII, que depois assinaria o Tratado de Zamora, que nos deu a nós. O orgulho de termos a lei permitiu-me concluir que os mirandeses são legalistas. E quando até ali, às vezes, nós sentíamos uma dificuldade imensa em fóruns, como estes, falar mirandês, porque era chaco, era baixo. Havia até disposições de bispos, de um poder político que apontava o dedo, obrigava as professoras primárias a proibir a criança de falar em mirandês. A partir dali, desabrochou-se, a vergonha caiu, e num período tão curto de menos de 10 anos de lei, publicaram-se mais obras do que nos últimos 60 anos. E o acompanhamento, que é lento, obviamente, de instituições, do qual esta língua precisa definir alguma autoridade através do Instituto, fora dos campos políticos ou partidários, o reconhecimento europeu destas línguas dá-nos um elan e uma força enorme para avançar. Por isso, esta obra de Camilo é para nós, Sr. Presidente da Casa Camilo, um orgulho, do qual agradecemos.
porque tal qual como foram as outras obras traduzidas, incentiva imenso os mirandeses, não só a ler, mas a ter o orgulho de ter estas obras assim traduzidas. E aí está, em alguns casos, para facilitar, as publicações têm sido em mirandês, ainda agora, no verão, Lhonas, com tradução em português, para português e mirandês, mas a codícia, a curiosidade, a vontade das pessoas tem sido enormíssima. E a aceitação é de tal ordem que o próprio Asterix, nas edições que vai em mirandês, não sei quantas vezes duplicou a população dos falantes de mirandês, o que prova que há uma simpatia enormíssima pela língua. E ela não está contra ninguém. Está por respeito a um povo que julgo como entidades de um povo aberto, tolerante, que devemos apoiar, consentir, incentivar e honrar. Por isso, a rematar, dadas as expressas que todos têm da mesa à minha exceção, é que esta obra e este passo da Casa de Camilo é algo de se tirar o chapéu, é algo que reconheceremos toda a vida, é algo que incorpora o esforço do tal Calixto Eloy, que veio ao Moirama, mas que não ficou decepcionado e conseguiu êxito, levando para o país, com a tolerância de todos, uma lei, a Lei 7/99, que é também para nós um orgulho em todos os fóruns onde a gente vai. E de tal ordem, acreditei, que na instituição onde tenho responsabilidades de uma grande loja, muitos obreiros, alguns milhares de obreiros, me pediram, mas por que não, alguns rituais em língua mirandesa. E estão a ser agora traduzidos também para ter rituais em língua mirandesa. Em resumo, um grande agradecimento à Casa de Mateus, Casa de Mateus. Penso só no vinho, hoje ainda não aconteceu, e da Casa de Camilo. E é nesta caminhada que iremos sempre continuar. O agradecimento revelado. Obrigado.